Então, muito bem. Então, aqui o coro, o coro e o corifeu estavam reivindicando de Clitemnestra uma posição mais clara, né? Mais assertiva quanto ao fim da guerra. A Clitemnestra, então, ela confirma, né, agora de modo, vamos dizer assim, oficial, o fim da guerra, e mostrou como ela obteve essa informação. Não foi por sonho, não foi por crendice, e sim foi aquele mecanismo daquele fogo, né, daqueles faróis, né, luminosos que vão acendendo um aos outros em sequência, desde Troia até o palácio em Argos, né? Fiz menção que isso talvez fizesse menção à transmissão oral, né, de uma sociedade ágrafa, talvez seja essa referência de uma coisa que vai passando, vai passando, vai passando. E aí, em seguida, eu gostaria de voltar a essa passagem, viu? A partir do verso 375. Eu não sei se eu não me lembro se eu falei a respeito disso, que é quando Clitemnestra descreve a guerra. Sim, 420. Agora, lembra? Clitemnestra descreve a guerra. Os corpos dos irmãos e dos esposos mortos. Sobre os cadáveres dos pais, crianças choram. Então, ela fala da embriaguez que os vencedores, da embriaguez que podem, a embriaguez que pode tomar conta dos vencedores. Ela fala dos deveres do vencedor, no verso 400. Se cultuarem os bons deuses como devem, e os santuários da cidade subjugada, de vencedores não se tornarão vencidos. É importantíssimo isso. Olha. Então, se os vencidos, apesar da embriaguez quase que natural que acometem os vencedores, mas se eles se mantiverem na justa medida, na moderação, ou seja, se eles cultuarem os bons deuses como devem e os santuários da cidade subjugada, de vencedores não se tornarão vencidos. Não é? Então, veja como é tênue a passagem, o fio, né, que separa o vencedor do vencido. Os vencedores venceram seus inimigos na guerra, mas se eles ultrapassam uma certa medida, mesmo vencedores, eles se tornam vencidos pela, digamos assim, pelo crime da desmedida. Então, esse negócio da medida e da desmedida é um princípio, um preceito moral muito caro aos gregos, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Por que não? É uma das razões pelo qual a imoderação era tido como o principal, vamos dizer assim, a principal crime que o homem poderia incorrer, né? Praticar. Então, ela diz, seguindo aí, no 405, dominem os conquistadores a soberba e não se deixem arrastar pela cobiça, a temerárias, a sacrílegas pilhagens. Domine os conquistadores a soberba. Então, o principal crime que o homem grego poderia praticar seria o crime da hybris, né? Hybris, o crime de hybris. Daí vem a palavra híbrido, aquele que comunga de duas naturezas. Então, o crime de hybris significa dizer ser humano finito, cobiçando algo da dimensão da infinitude. O homem querendo ser, em alguma medida, Deus. Esse princípio, né, da exortação da medida, quando diz assim, conheça-te a ti mesmo, quando Apolo diz no seu templo, conheça-te a ti mesmo, o que ele está dizendo é, seres humanos, reconheçam a sua condição de seres humanos.
E essa condição de seres humanos só pode se dar, você só reconhece aquilo que você é, a gente só reconhece o que uma coisa é em confronto, em contraste com as outras coisas. Né? Se reconhece que um ser humano é mulher em contraste com o ser que é homem, e vice-versa. A criança com o adulto com o velho com a criança e com o adulto. É sempre em contraste. Nada faz sentido em si mesmo. Nada tem a sua identidade percebida em si mesmo, sim, em contraste. Então, é como se fosse assim, para o homem reconhecer o que ele é, ele precisa ter um contraste, algo com quem ele se contrasta. E na cultura grega, esse algo com que ele deve se contrastar para saber o que ele é, são os deuses. São os imortais. Pela soberba, é o Édipo. Né? Quando o Édipo vai ao templo de Apolo, e lá ele recebe o oráculo de que ele vai, o destino dele diz que ele vai matar o pai e casar com a própria mãe. Eu tenho uma faculdade humana, ou seja, uma faculdade do finito, que me torna capaz de não apenas desafiar o infinito, me torna capaz de desafiá-lo e vencê-lo. Então, o finito, admitindo que tem uma faculdade capaz de reescrever o seu destino, ou seja, o destino agora não é algo que me atravessa, o destino é algo agora que eu posso cavalgar sobre ele, dominá-lo, conduzir o meu destino de acordo com o meu interesse, o interesse do finito. Então, acho que Édipo, ele é a expressão mais acabada desse conflito. Aquele que, na soberba dessa faculdade da inteligência, se achou capaz de vencer os deuses e, com a moral da história, não conseguiu vencer os deuses. Não é? Então, essa afirmação é como se em Édipo estivesse a reafirmação da necessidade que o ser humano tem de conhecer-se a si mesmo, ou seja, reconhecer a sua condição de finitude. E Édipo seria o exemplo mais bem acabado disso. A gente poderia perguntar isso aos nossos ouvidos, essa exortação à moderação, essa exortação assim, dominem os conquistadores a soberba e não se deixe arrastar pela cobiça, a temerárias, sacrílegas pilhagens. Isso para a gente soa estranho. É como se, ao ver isso, a gente dissesse assim, ufa, felizmente nós não estamos mais nesse registro de realização de humanidade. As forças que vieram, as construções civilizatórias que vieram depois disso, nos livraram desse jugo, desses deuses que nos parece, nesse registro novo da modernidade, tão mesquinhos, que nos querem o quê? Manter aprisionados, manter as nossas potencialidades contidas. Não é? A gente pensa assim, ufa, nos livramos disso. Agora, com o desenrolar da história, nessa situação que nós nos encontramos, sobretudo aí, na segunda metade do século XX para cá, esse tipo de advertência, esse tipo de exortação dos gregos, que nos parecia ofensivo, né, a gente começa a ter ouvidos para ouvir isso, essa exortação à moderação, um ouvido distinto daqueles com que o ser humano ouvia isso na Idade Média e na modernidade. Começa a fazer algum sentido. É como se nós estivéssemos agora em condições de compreender com mais matiz essa exortação à moderação. Antes nós compreendíamos modernamente, como homem moderno que somos. Ufa, nos livramos desse fardo. Hoje a gente vê assim, talvez tenha alguma coisa aí que faça um sentido que a gente não percebia antes. Como nós estamos quase que a experiência que ele nos mostra na iminência aí da perda do controle
a gente começa a ter novos ouvidos. Vamos pegar o seguinte, olha só, do que me lembra isso. Não sei se é o primeiro, mas que a gente, na cultura popular, podemos dizer assim, aquele livro da Mary Shelley, do Frankenstein, talvez inaugurou isso que hoje se chama de distopia, né? Uma literatura de ficção distópica, não é isso? Então, veja ali. Vamos pegar o Dr. Frankenstein, ler o Dr. Frankenstein, à luz do Édipo. Eu escrevi um pequeno texto sobre isso, se tiver interesse, vou botar lá no nosso grupo, sobre o pós-humano, que eu trabalho com essa ideia. Então, veja o seguinte. O que é o Dr. Frankenstein? Desse livro da Mary Shelley, né? Ele parece que teve um irmão que foi morto, né? Um filho, acho que um filho morto jovem, e ele se revolta contra a morte. Né? Olha só, isso aqui é grego, né? O cara ele se revoltou contra a finitude. A morte é da finitude. Não é justo uma pessoa jovem e então ele vai corrigir essa imperfeição à luz da sua inteligência, que ele era um médico brilhante. Esse é o Édipo, que, mediante a luz da sua inteligência, ele disse o seguinte: não, eu não sou obrigado. Eu tenho como me livrar desta maldição que o oráculo anunciou, de matar meu pai e casar com a minha mãe. Basta eu nunca mais voltar a Corinto. Nunca mais volto a Corinto. Portanto, não há chance de eu matar meu pai e muito menos de casar com a minha mãe. Então, ele tem uma inteligência. E mais, essa inteligência fez com que ele vencesse o desafio da esfinge. Decifra-me ou te devoro. Nesse confronto, a esfinge, não é? Era responsável pela maldição que assolava Tebas, que já tinha perdido o rei porque foi assassinado por um assaltante de estrada, como eles julgavam que tinha acontecido. Então, Édipo decifra, nesse combate com os mistérios da natureza, com os mistérios do mundo, ele trava um debate, um combate de Édipo diante da esfinge. O homem é a resposta. Né? Então, isso aí é o símbolo desse movimento que está na antítese dessa pregação moral expressa por Clitemnestra. Diz assim: dominem os conquistadores a soberba e não se deixe arrastar pela cobiça, a temerárias e sacrílegas pilhagens. É como se fosse a natureza dizer assim: olha, não pilhem a natureza, não se deixem levar pela soberba da tecnologia, da necessidade de dominar tudo e todos. Porque nesse processo vocês podem se perder. Não é? Essa é a voz. É a isso que Clitemnestra está dando voz. E veja, na guerra é quando, vamos dizer assim, os instintos mais selvagens dos seres humanos vêm à flora. Mas mesmo aí, quando é vantajoso ser bruto, é uma vantagem comparativa ser bruto, ser violento, ser cruel, mesmo aí, isso tem que estar numa certa medida. Para não desarranjar todo o arranjo, porque nós entramos no mundo, o ser humano, no mundo já arranjado. Então, nós somos forças potencialmente desarranjadoras desse arranjo. Isso está expresso em todos os mitos de origem, de todas as tradições. Está no Gênesis, né? Está no mito de origem lá grego, ou seja, nós somos uma força que desorganiza. Por quê? Porque nós não funcionamos como todos os demais seres sob o império da natureza. Nós somos, na natureza, vamos dizer assim, influenciados por ela, mas não determinados em última instância por ela. Então, nós estamos vamos dizer assim, nós somos uns entes sobre os quais paira uma certa suspeita, não sem razão, uma suspeita de desarranjar. Então, veja, o Dr. Frankenstein, o que ele faz? Ele quer corrigir a finitude, porque
o filho dele morreu, ele achou isso injusto. Ou seja, o Dr. Frankenstein, tal como o Édipo, ele contrapõe uma moral humana a uma moral dos deuses. A minha moralidade diz o seguinte: não é justo que eu mate meu pai e case com minha mãe. Não é justo. E eu tenho uma faculdade que vai me impedir disso. Então, está contrapondo uma moral do finito a, vamos dizer assim, a umas leis da infinitude, do real, vamos dizer assim. Dr. Frankenstein também, não é justo que um jovem morra. Eu vou corrigir isso. E eu tenho uma sabedoria acumulada de médico, né? Ele tem uma ciência que é capaz de corrigir esse defeito, né? Que faz com que o finito morra tão cedo. Então, ele desafia o infinito mediante uma sabedoria forjada pelo finito. Aí ele cria lá o monstro, né, que tem o nome dele, que acabou adquirindo o nome dele, né, mas o Dr. Frankenstein é o médico. E esse monstro vem à luz, mas ele foge do controle de quem o criou. Então, esse mote de o ser humano se revolta contra um estado de coisas, cria uma engrenagem e põe essa engrenagem a seu serviço e perde o controle dessa engrenagem. Isso é um motivo que permeia boa parte da nossa literatura. Inclusive, isso está presente no próprio Marx, no Manifesto Comunista, que ele fala o capital, no seu dinamismo, né, o capital é como se fosse uma bicicleta que, para ficar em pé, precisa estar andando. O capitalismo exige o tempo todo como ele fala, uma revolucionarização dos meios de produção. É sempre uma máquina, né, que precisa cada vez aumentar a sua velocidade para poder permanecer de pé. E essa máquina é o quê? Uma máquina que nos dá a impressão de que, com isso, nós vamos controlar a natureza, nós vamos evitar o trabalho extenuante, a gente vai evitar as intempéries da natureza, vamos evitar a fome. Então, com esse engenho humano, né, essa cobiça de controle da natureza, só que essa engrenagem, tal qual o Dr. Frankenstein, essa engrenagem volta-se contra os seus engenheiros, né? Então, como a gente está vivendo concretamente isso, quando a gente começa a perceber que a vida sobre a Terra está ameaçada não por força da natureza, mas por força que nós engendramos na natureza e que hoje não tem mais controle, não é? A burguesia não controla o capitalismo. A burguesia é controlada pelo capitalismo. Nem a burguesia, nem a plutocracia controla essa máquina. Essa máquina ela anda sozinha e ela vai cooptando, né? Então, os burocratas têm que pensar desta forma, porque é dessa forma que a engrenagem funciona. Muito bem. Então, vivendo isso, essa exortação dos gregos à moderação adquire um novo sentido. De certa maneira, hoje, agora, nós podemos ouvir isso que Clitemnestra, e daqui a pouco o que o Coro vai dizer, de uma forma que o homem moderno, no auge da sua cobiça, né, da sua soberba, né, e onde ele cometia temerárias e sacrílicas pilhagem, a pilhagem do homem pelo homem, a pilhagem do homem pela natureza, não é? E agora talvez a gente consiga ouvir isso com um sentido que até então nos escapava. Tá certo? Aí Clitemnestra diz: a luta não termina com a vitória, falta a volta, que é a metade de um longo caminho. Agora, vamos muito bem. Então, a gente ia começar hoje no 420. Aí o Corifeu, olha só que coisa importante isso. Ele diz assim, falando para Clitemnestra, né? O Corifeu, então, ele sai do coro e entabula um diálogo com Clitemnestra. Então, o Corifeu diz assim: procedes como se homem fosses e prudente. E tua fala clara me persuadiu. Irei levar aos deuses minha gratidão, pois para tantas provações e tão cruéis teremos recompensas em medida igual.
Então, essa frase assim, que já era muito mal compreendida, porque sempre cai nesse registro da questão de gênero, né? Procedes como se homem fosses e prudente, e tua fala clara me persuadiu. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, é Clitemnestra que está falando. Clitemnestra não é pessoa, como nenhum personagem da tragédia grega é pessoa. São o quê? Personificações de aspectos ou da subjetividade humana, ou da sociedade, ou da natureza. Aspectos que são identificados, isolados e personificados. E esses aspectos personificados são os personagens, né? Que podem adquirir a forma de deuses, semideuses e, como é o caso aqui, de heróis trágicos. Então, os deuses, semideuses e heróis trágicos, personagens da tragédia grega, são personificações de aspectos da condição humana, da condição social ou da natureza. Então, Clitemnestra, quando ele fala assim, procedes como se homem fosse, não é a questão de gênero que está aqui. Ele está dizendo o seguinte, você é o feminino, portanto, a sua fala está atravessada pelo cuidado, que está, por sua vez, atravessado pelo patos da proximidade, e você falou sobre a guerra. E essa sua fala sobre a guerra, ou seja, sobre algo que é distinto de você, porque a guerra está sobre outra égide, sobre outros princípios, essa sua fala de moderação, ela é como se o homem fosse, o que é que se deve dizer? Que ela pode, deve ser incorporada na guerra. Então, essa fala, quando o coro diz que isso que você diz é como se fosse uma palavra de homem, significa dizer que o lugar da guerra, que é o lugar do homem, deve aceitar e acatar isso que vem de outro lugar. Então, nesse momento, é um momento raríssimo, a fala de Clitemnestra se adequa ao universo masculino. Compõe, oferecendo o quê? Ao universo masculino um limite que ele mesmo, de per si, não pode dar. Porque, de per si, os arquétipos não se autolimitam. Lembra que eu disse isso? Então, quando ele fala que essa voz de mulher é como se fosse de homem, ou seja, isso é acatável. Isso deve ser acatado. Como limite que só uma voz estrangeira pode dar a essa pátria. Então, aqui, nessa fala dela, talvez seja o único momento em que a voz do cuidado atravessado pelo patos da proximidade é acolhido pelo patos da distância. Nesse momento, onde esses dois pactos, mesmo sendo distintos, se compõem. Mas esse é um momento raro, que rapidamente esse equilíbrio vai ser perdido. Então, é assim que, ao meu ver, deve ser lido. Procedes como se homem fosses e prudente. Ou seja, isso aí não agride ao universo masculino. Portanto, você fala como se fosse homem. Mas isso vem de um outro lugar. Vem de outro lugar. Então, é como se fosse a situação ideal é o quê? É a situação que resulta dos equilíbrios desses dois cuidados. É como se Clitemnestra pudesse dizer assim, se Agamenon chegasse e dissesse assim, eu não deveria ter matado a nossa filha. Eu mesmo, como rei, eu deveria ter arranjado uma outra situação. A Clitemnestra diria, procedes como mulher. Entendeu? Ou seja, seria uma voz masculina que está compondo com a voz feminina. Ela diria, procedes como mulher. Né? Vindo de um outro lugar, não é? Se compondo com o cuidado marcado pelo pato da distância. Então, uma situação como essa aqui, a voz do feminino é que dá
que exorta a moderação do feminino, do masculino. E vice-versa. E vice-versa. É a voz do masculino que dá o limite para o pacto da distância. De que modo? De modo que no pacto da proximidade, que é o feminino, não haja fusão, porque o risco do pacto da distância é incrementar a distância, o risco do patos da proximidade é radicalizar a proximidade de tal maneira que resulte disso uma fusão. Essa é a morte. E o que impede isso não é o patos da proximidade se autorregulando, porque ele não pode se autorregular. É o que vem de fora. Aí é que me interessa de dizer assim, Agamemnon, você fala como se fosse mulher e prudente. Mas é uma voz que vem de fora que se compõe sem destruir, sem agredir, sem negar o patos da proximidade. Aqui é que se deu o contrário. É a voz do patos da proximidade, portanto, que tem todo um horizonte, todo um conjunto de pulsões, né, vamos dizer assim, de valores que emanam dessa região, e chega e diz para o patos da distância da guerra, não dominem os conquistadores a soberba. Essa fala vem sempre de algo que vem de fora, ou dos deuses, e nesse caso aqui é o feminino. Ficou claro? Espero que sim. Aí, muito bem. Aí tem uma longa passagem do coro, né? Talvez seja mais representativa nessa peça do sentido do coro na tragédia grega. Essa voz da tradição, essa voz da polis aqui é o coro dos anciãos, né? Então, é a voz da polis e sobre a égide, né, dos princípios da polis, Zeus. Eu queria que alguém lesse isso para mim, para eu não ficar falando o tempo todo. Quem é que pode ler para mim? Saúdo Zeus Supremo, que nos deu imensa glória. Salve, noite amiga, que acobertaste a cilada fatal aos altos muros da orgulhosa Troia, onde morreram grandes e pequenos, vítimas todos do destino duro. Venero, sim, o hospitaleiro Zeus, que deu o que Deus, que tudo fez irresistível e preparou durante muito tempo o inelutável arco da vingança, para que as setas dele disparadas em direção a Paris não caíssem aquém do alvo, nem se extraviassem num voo vão além dos astros claros. Guilherme, um minutinho. Então, aqui é o seguinte, o que ele está dizendo? Ele saúda Zeus. O Zeus foi o patrono da causa dos aqueus. Por quê? Porque Paris, ao raptar Helena, ele infringiu um mandamento patrocinado pelos Zeus, o mandamento da hospitalidade, que impõe deveres e direitos tanto ao hospedeiro quanto ao hóspede. Então, Paris, ele infringiu os mandamentos mais importantes da cultura grega, que era o mandamento da hospitalidade, e, portanto, essa causa estava patrocinada por Zeus. Por quê? Porque os deuses são zeladores desses princípios de harmonia, que o tempo todo situam o ser humano num certo lugar, que é esse lugar do reconhecimento da finitude. Só que isso está, de certa maneira, implícito. No lugar da finitude, há sempre um sentimento potencialmente de revolta contra isso. Está, nesse exemplo que eu dei do Dr. Frankenstein, né? A toda ofensa, pelo fato de nós sermos finitos,
a gente diz mais ou menos uma voz lá dentro, não deveria ser assim. Né? Eu estou envelhecendo, eu estou cheio de dores, não deveria ser assim, porque o tempo passou rápido demais, eu tinha tantas coisas para fazer e não fiz. É como se o fato mesmo de sermos finitos, o finito significa o seguinte, finito no espaço e finito no tempo. É pelo fato de sermos finitos que nós somos sujeitos de sentimento. É pelo fato de sermos finitos que nós sofremos. Então, diante de um sofrimento, diante daquilo que a gente sente como injustiça, é quase que automático se estabelece na gente uma voz que diz, não deveria ser assim. É injusto. Não é? Essa é a palavra de Clitemnestra. Domine os conquistadores da soberba. Não é? A toda ofensa, a toda a dor vem uma voz em mim. Não devia ser assim. Não é? Por isso, e ao fazer isso, ao eu ir nessa direção, os deuses gregos dizem assim, não vá nessa direção, porque ao ir nessa direção, você tem faculdade para ir nessa direção, você vai construir uma nova realidade que sequer vocês têm capacidade de controlá-la. Esse é o ponto, a meu ver. Não é? E esses filmes distópicos, certamente todos mais ou menos dizem isso. O que aconteceu? O ser humano pegou os macacos e domesticou os macacos, não é isso? Daqui a pouco os macacos ficam espertos e tem a revolta dos macacos. Não é? Aí o ser humano fez uma máquina monstruosa, a Matrix, daqui a pouco a Matrix controla a gente. De tal maneira, não é? Aquele robô ali do 2001, não é? Ele estava quase desse limite. Ele criou o robô para nos servir, daqui a pouco o robô vai tomando uma autonomia e o feitiço vira contra o feiticeiro. Então, veja, então os Zeus, então todos esses princípios morais, toda essa vamos dizer assim, esse arranjo no qual nós entramos como uma espécie assim, de um ente tardio, quando a gente entra em cena, o mundo já está arranjado, não é? Então, esse ente tardio, que é finito, experimenta a sua finitude sempre no limite de se revoltar contra a finitude, vide Édipo, aí cada aspecto desse arranjo tem um Deus que está sempre nos alertando para não dar esse passo. Né? Quando o cristianismo entra em cena, ele diz assim, ele se credencia, em larga medida, dizendo assim, olha, nós livramos vocês desses deuses ciumentos. Nós livramos vocês desses deuses que competem com vocês. Nós livramos... Agora nós temos um Deus que é sobrenatural, que não se mete nesse jogo rasteiro desses interesses aí privados. Ele está lá em cima, ele só intervém ocasionalmente, não é? E ele é um Deus que foi... E vocês foram feitos a imagem e semelhança, portanto, não há litígio, não há contencioso entre o homem, o ser humano e os deuses. Né? Então, o cristianismo colocou essa questão num outro lugar. Né? Portanto, o cristianismo é uma ruptura profunda com esse ideário, para o bem e para o mal. Né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é um fato histórico, né? Que colocou nosso horizonte de civilização numa outra direção. Né? Muito bem. Então, Zeus... O coro está dizendo, Zeus, você patrocinou a causa dos aqueus, não é? E você preparou o inelutável arco da vingança com as setas e você protegeu de tal maneira que as setas fossem só em direção a Paris e que, portanto, os aqueus seriam vencedores. Por quê? Porque a guerra estava patrocinada por Zeus. Vamos lá, Guilherme, segue em frente aí. Foi Zeus quem dirigiu a punição, pois é inconfundível o sinal que deixa em sua obra a mão divina. Pensar é para Zeus igual a agir. Afirmam uns que os deuses não vigiam os descuidosos do dever sagrado. São pensamentos atrevidos, ímpios. A ruína é punição inexorável da pretensão sem termo e sem medida e das extravagâncias da opulência. Calma aí, Guilherme. Então, está aí, né, muito claramente isso que eu estou tentando dizer. A ruína é punição inexorável da pretensão sem termo e sem medida, das extravagâncias da opulência. Nós podemos dizer que o ser humano, o homem moderno, é esse ser das extravagâncias e da opulência. Né? É como se
o homem moderno é um vingador de Édipo. É um resgate. Toda a modernidade, de certa maneira, está a serviço de resgatar Édipo, que, coitado do Édipo. Ele não sabia que aquele sujeito era o pai dele, ele não sabia que aquela mulher era a mãe dele, ele foi arrastado por esse destino. Ainda bem que nós nos livramos desse tipo de deuses. Agora nós temos um Deus que nos liberou a nossa ação sobre a terra e que patrocina, de certa maneira, a nossa inteligência voltada para a natureza, porque está lá no Gênesis. Isso tudo aqui é para vocês. É para vocês dominarem a natureza, o reino animal, o reino vegetal. Então, o cristianismo é uma poderosa arma que serviu para a gente virar a página desse tipo de exortação à moderação. Só que nós agora, como seres, vamos dizer assim, da pós-modernidade, a gente já começa a olhar a modernidade, de certa maneira, fora dela. Olhando a modernidade já não embriagado pelos preceitos modernos, já não desde dentro da modernidade. Porque ninguém consegue ver algo desde dentro deste algo. Então, nós somos modernos tardios. Agora a gente começa a ver esse monstro que foi criado, dessa engrenagem que a gente ingenuamente achávamos que iríamos manter sempre sob o nosso cuidado, sempre sob a nossa direção, sempre sob os nossos interesses. A gente vê que a gente tirou o diabinho da garrafa, a gente, Dr. Frankenstein, que a gente criou um monstro, e esse monstro está se voltando contra a gente. Então, aí está aqui, acho que, de certa maneira, a gente consegue ouvir agora de novo. Temos ouvido para ouvir os deuses gregos, onde a gente só ouvia só opressão, não é? Só litígio. Agora a gente ouve uma certa voz de sabedoria. Claro que fomos nós que projetamos deuses gregos, né? Evidente que fomos. Mas uma sabedoria inconsciente projetou e diz o seguinte: nós somos seres que podemos pôr tudo a perder. Então, a ruína é punição inexorável da pretensão sem termo e sem medida, das extravagâncias e da opulência. Esse é o Zeus. Segue lá, Guilherme. O dom supremo é ter comedimento. Queiramos só os bens inofensivos, suficientes quando há bom senso, pois a prosperidade nunca serve aos que se sobrepõem à justiça. Isso aqui, Guilherme, isso aqui é um programa político para hoje, para esse mundo do hiperconsumo, não é? Porque até então, vamos pegar assim, nós, classe média, nós temos um padrão de consumo de hoje que era da aristocracia do século XVII. Iogurte, banho quente, ar-condicionado, papel higiênico, dormimos em lençóis, não é isso? Esse padrão de consumo nosso, uma classe média de um país periférico, muitos de nós conseguiu fazer uma viagem, nós temos livros, temos acesso. Esse padrão de consumo era de classe aristocrata há 3 séculos atrás. Então, nós podemos dizer que, bem ou mal, o capitalismo ele expandiu uma base de consumo, expandiu a base de consumo que era privilégio, era restrito. Aí eu pergunto assim, isso é expansível ad eterno? É possível expandir esse padrão de consumo de uma classe média europeia para todos os chineses, 1 bilhão, para todos os indianos, mais 1 bilhão, para todos os paquistaneses, mais 1 bilhão, aí são 3 bilhões. Então, parece que há um limite, né? Há um limite para a expansão desse tipo de consumo. Portanto, nós temos que reavaliar esse tipo de consumo. Então, o que está dizendo aqui? O dom supremo é ter comedimento. Queiramos só os bens inofensivos, suficientes quando há bom senso, pois a prosperidade nunca serve aos que se sobrepõem à justiça. O que é justo? O que é justo? É justo destruir as florestas? É justo destruir a biodiversidade? É justo a exploração, né? Cada vez mais superexploratória? E tudo a serviço de um consumo que é extravagante e opulento.
É engraçado, né? Então, esses textos que têm 25 séculos, ao meu ver, eles adquirem uma atualidade, né, escandalosa, podemos dizer assim, né? Acho que aqui poderia ter um programa político. E se não for, se a humanidade não abraçar um programa político dessa, ela vai lançar. Segue, Guilherme. Transtorna-os a sinistra tentação, insidiosa filha do delírio. O mal, então, se torna irremediável, não se disfarça mais. Todos o veem, sinistra, inocultável evidência. Iguais às moedas falsas. Um minutinho, Guilherme. Transtorna-os a sinistra tentação. Quem é meu aluno já sabe dessa minha tese, então eu peço vênia para repetir nesse contexto. Gente, vamos falar essa sinistra tentação. Uma sinistra tentação. A tentação, podemos resumir, a tentação de não padecer mais das agruras advindas do fato de nós sermos finitos. Essa é a tentação. Eu quero ser finito, mas não quero padecer das agruras disso, ou seja, do sofrimento, porque o finito me faz, né? Estar submetido ao tempo, então eu envelheço, né? Vou morrer, eu sinto as dores da velhice, eu sou finito, portanto, estou sempre diante do horizonte aí de uma possível felicidade, mas o que se apresenta com mais constância é a infelicidade, né? Então, a sinistra tentação é dizer assim, não, você tem o direito de não ser isso. Você, entendeu? Essa questão da justiça, ela falou da justiça antes, né? Pois a prosperidade nunca serve aos que se sobrepõem à justiça. Está falando um tipo de justiça. Nós, seres humanos, falamos assim, essa justiça não, essa outra. Essa outra. E nessa justiça outra, eu suponho ter direito a não padecer dos padecimentos típicos da finitude. Um exemplo concreto, para ilustrar essa minha tese, que é daquela moça que ajudou, participou do assassinato do pai e da mãe, aquela Susana Richthofen, né? Lembram disso? Aquilo me... Claro, todos nós, né? Mas eu fui fundo, fui lá saber. Né? O que foi isso? E ali é o seguinte. Olha só como essa sinistra tentação, aonde isso pode nos levar. A questão de viver a finitude como um defeito que deve, como uma injustiça, que, portanto, por ser injustiça, deve ser redimida. Então, o que aconteceu? Essa moça começou a namorar com aquele sujeito, não é isso? O pai percebeu, assim, né? De início, o pai se encanta com o rapaz também, mas percebe ali um negócio e proíbe o namoro. Os dois estavam numa relação assim obsessiva, tanto a menina e o rapaz, e eles começam a se encontrar sozinhos. E o pai ameaçou mandar a menina para estudar na Alemanha, porque eles eram alemães, falam alemão, de origem alemã. Seria um castigo, né? Um castigo, né? Extremo para a moça, né? Então, diante dessa ameaça de ser extraditada para a Alemanha, os pais viajaram em férias e eles ocuparam, o casal, a mansão dos pais durante um mês. E ali eles experimentaram a felicidade. Aquela mansão, dinheiro, a ausência dos pais, tudo ali a seu serviço. E eles viram, a felicidade é possível, ela é real, nós estamos experimentando. Só que essa felicidade tem um prazo de validade porque eles vão voltar. E vai por fim a esse estado idílico. Mas não é justo. Não é justo. Porque esse capitalismo do hiperconsumo, ele produziu uma sinistra tentação, produziu um tipo de subjetividade
que passou, diferentemente da nossa geração, que passou essa subjetividade a entender a felicidade não como uma conquista, e sim como um direito. Se a gente pegar na Grécia, a Grécia o que quer? A ética é voltada para tornar as pessoas felizes. O fim da ética é tornar o sujeito feliz, não é? O fim da política é tornar a polis justa, e o fim da ética, ou seja, da educação filosófica, né? O cara vai gramar ali há anos com o fim de tornar o sujeito feliz. Então, o fim do indivíduo é ser feliz, o fim da polis é ser justa. Então, nós temos que fazer aqui todos os esforços para garantir uma coisa e outra. Na polis, com leis justas, etc, etc. No indivíduo, com aqueles exercícios filosóficos que mediante os quais é possível tornar-se feliz. Ou seja, então a felicidade na Grécia, ela não é algo que está no início, é algo que está, se estiver, no fim, depois de um longo e tenaz e denodado percurso. Portanto, a felicidade não é um direito, por ser uma conquista. Tudo bem. Aí vem o cristianismo. O cristianismo altera radicalmente esse quadro. A felicidade é resultado de uma vida pia. Né? E essa felicidade não é experimentada na Terra, nesse vale de lágrimas. Essa felicidade pode ser experimentada por aquele que teve uma vida pia, e ele só vai experimentá-la na morte. Não é isso? O primeiro cristianismo é assim, o cristianismo medieval. Depois, o cristianismo reformado, ele vai fazer certas alterações nisso, mas sempre mantém o seguinte: a felicidade ela é o resultado, não é um direito, é uma conquista de uma vida, tendo em vista certos preceitos, tais. A modernidade tardia, desse hipercapitalismo, né? Esse capitalismo do hiperconsumo, ele faz uma mudança extremada e radical desse princípio. A felicidade passa a ser um direito. Você já nasce com o direito a ser feliz. Você tem o direito de ser linda. Aí bota aquelas mulheres, com aquele, né? Então basta você comprar um shampoo de R$500, né? Vai ficar com aqueles cabelos, porque você tem o direito a ser linda, porque é um direito. Não é? E nós, homens, temos o direito, não sei o quê, aí, o direito, né? Porque você tem o direito. Então, isso constrói essa compreensão, essa alteração radical no sentido da felicidade, que era uma conquista e passa a ser um direito. Isso torna as subjetividades muito frágeis. Por quê? Se eu e todos nós experimentamos o contrário da felicidade, que é a frustração, que é a dor, que é a decepção, que é o sofrimento, se eu recebo essa experiência, no horizonte de sentido que diz que a felicidade é um direito, como é que eu vivencio essas frustrações? Como injustiça. Se eu tenho o direito a ser feliz e venho sendo infeliz, eu estou tendo o meu direito negado. Se eu tenho meu direito negado, alguém é o responsável por isso. Está me tirando esse direito. Que está negando o exercício desse direito que eu já tenho por ser humano. Por estar intrínseco à pessoa humana. E tudo que é. Portanto, se eu tenho um direito negado, eu tenho o direito de me ressarcir ou de me contrapor. Sempre identificando fora de mim a causa do meu sofrimento. Antes, no horizonte onde felicidade não era direito, era constituído como um direito e sim como uma conquista, se eu estou infeliz, eu sou levado a ver, olhar para dentro de mim e ver como é que eu posso minimizar esses sofrimentos e essas frustrações. Agora, quando a felicidade se constitui como direito, o responsável pela minha felicidade está fora de mim. Se está fora de mim tudo, eu me empobreço psiquicamente, porque eu não tenho esse trabalho da reflexão. Então, Susanna Richthofen é isso. Essa subjetividade enfraquecida pela ideologia da felicidade como direito, ela acusa, identifica o pai e a mãe como aqueles que estão negando o direito dela a ser feliz. Portanto, eu digo assim, as pessoas ficam um pouco chocadas, a Susanna Richthofen não matou os pais, ela demitiu.
É como se fosse um empresário que demitiu o funcionário que não está cumprindo a sua função. Qual é a função dos pais? Permitir, favorecer que ela exerça o direito que ela tem de ser feliz. Então, se esses não estão cumprindo, ela demitiu. A experiência psíquica dela foi essa, de demitir quem não está cumprindo a sua função. Então, veja, a sinistra tentação e a insidiosa filha do delírio advém dessa má compreensão do nosso modo mesmo de ser seres vivos, que é na finitude, e nessa finitude se abre a infelicidade e a felicidade como possibilidades, e não nem como destino, nem como direito, como possibilidades o tempo todo presente, e nós temos que ter um arsenal, né, de um conjunto de, vamos dizer assim, de tecnologias psíquicas, de instrumental, de ferramentas específicas para dar conta disso tudo. Eu acho que, de certa maneira, é isso que está sendo dito aqui. E veja como esse mundo é tão distinto do mundo que nós estamos vivendo. Sendo que o homem moderno olhava esses textos ou como textos de ilustração, né, ou como textos de um mundo que, felizmente, ficou para trás. Acho que é a hora da gente fazer certas reconsiderações. Vai, Guilherme, por favor. Iguais a moedas falsificadas, enegrecidas por pedra de toque, revelam os perversos a maldade, como crianças que perseguem pássaros, manchando os seus com nódoa inapagável. Os deuses não escutam suas súplicas. A ruína é o fim de todos os culpados. Ponto, Guilherme. Quando essa palavra culpados aí, a gente ouve essa palavra, já ouve no horizonte de sentido judaico-cristão. Não é assim. Podemos dizer assim, a ruína é o fim de todos que não estão no seu devido lugar. Quando a gente fala devido lugar, também já parece que é um lugar, né, onde um poder externo de opressão nos quer limitar. A ruína é o fim do ser humano que não compreende o que é o seu lugar nisso tudo. A modernidade disse, o nosso lugar aí é de dominador. Nós somos os mestres e os senhores da natureza. Nós estamos vivendo o entardecer desse mundo. E no entardecer desse mundo, o que vem não é a responsabilidade nossa diante do mundo. O que vem é o quê? Os fundamentalismos, né? Para nos atormentar. Nós estamos vivendo um momento muito particular da história da humanidade. Segue, Guilherme, por favor. Assim agiu outrora o belo Paris, bem acolhido pelos dois Atridas. Ignobilmente desonrou um lar, raptando uma mulher presa por núpcias. Ela, deixando ao povo atrás de si o estrépito de lanças e de escudos, guerreiras naus e o aparato bélico, levou a Troia, o luto uma vez de dote, quando transpôs... Não, Guilherme, levou a Troia o luto em vez de dote. Em vez de dote, quando transpôs as portas da cidade, ousando o que jamais ninguém ousara. Naquele instante, os vates inspirados disseram... Os vates inspirados disseram em gemidos incontidos. Guilherme, para um instantinho. Ai, palácio e príncipe. Não, Guilherme, espera um instantinho. Muito bem. Agora ele vai ceder lugar a palavra, ele vai descrever, daí até o versículo 498, ele vai descrever o sentimento de dor de Menelau pelo fato de ter tido a esposa Helena raptada pelo príncipe de Troia, né? Tá uma descrição aí, o termo técnico disso é dor de corno ou dor de cotovelo. Vamos lá, Guilherme. Ai do palácio. Ai, palácio e príncipes. Ai do vazio leito do marido, marcado ainda pelo corpo amado. Silencioso e só, entregue à dor. Ferido em seu orgulho, um homem sofre.
aniquilado, sem poder queixar-se. Sente saudade atroz, angustiante, da esposa que se foi de mar afora. A imagem dela ainda povoa a casa. A própria graça dos adornos belos agora se afigura detestável. Foi-se com ela o atrativo deles. Em sonhos, o marido solitário é visitado por visões fugazes que só lhe trazem alegrias vãs, pois mal se mostram, já se desvanecem, fugindo fluídas de seus dedos ávidos, como asas agitadas pelo sono. Apenas a saudade permanece em seu palácio, ali junto à lareira, constante e cada vez mais forte. Ponto, Guilherme. É bonita essa descrição, né? Quem é que não viveu isso é o sujeito de sorte. Vamos lá. Ou de azar, né? Porque isso faz parte do patrimônio. Então, assim, olha só que coisa, né? Então, o sujeito tinha uma vida, né? E essa vida foi desorganizada. Ele vai em busca de vingança. Veja, ele não vai nem em busca de reconstituir isso que ele perdeu. Não é? Em nenhum momento é dito isso. Vou trazer Helena e vou reconstituir aquele mundo. Porque a Helena que volta não é a Helena que partiu. A Helena que volta é a Helena de Troia. Né? Então, portanto, não se trata aqui de recompor esse mundo, não é? Que é descrito agora, esse mundo que perdeu o encanto, aquilo que lembrava Helena, tudo que lembrava Helena, que compunha com Helena, tudo isso agora é depoimento de sofrimento. Ele vai em busca da vingança, né? de reparar esse sentimento, uma busca de reparação para esse sentimento tão belamente descrito aí. E, mais do que isso, patrocinado por Zeus. Então, assim, quando um Deus, ele patrocina um sentimento, nós podemos dizer que todos os sentimentos humanos têm um Deus patrocinador. Todos. Né? Significa dizer o quê? Que tudo cabe. Que a moral grega é bem distinta da moral cristã. A moral grega é o seguinte: tudo é da lei, como diria o Raul Seixas. Tudo que há é da lei. Tudo que há tem um Deus patrocinador. Portanto, tudo cabe. A questão é de gerência disso tudo. Né? É de encontrar a justa medida, o melhor acordo possível entre todas essas forças, porque todas elas são divinas. Se é dito como divina, significa dizer que elas não podem não ser isso que elas são. Entendeu? Isso significa divino. Porque o não divino você pode simplesmente eliminar. Isso não é divino? Eu elimino. Agora, se é divino, não pode ser eliminado. Porque os deuses são eternos. Né? Então, cabe o quê? Reconhecer essas forças todas. Por isso que todas essas forças são manifestações dos deuses, portanto, elas são forças irrevogáveis. Então, cabe ao o quê? Encontrar o melhor arranjo possível para essas forças todas. Né? Diferentemente porque não há os deuses do bem e do mal, são forças, não é? Diferentemente do mundo cristão, né? Que vê tudo sob a égide do bem e do mal. Portanto, na égide do bem e do mal, cabe eliminar o mal. Aqui não, cabe gerenciar todas essas forças, porque todas elas são forças divinas. Vamos lá, Guilherme. Por toda parte. Por toda parte, em cada casa triste, de onde partiu algum guerreiro aqueu, o desencanto reina angustiando os corações e tudo é inquietação. Todos se lembram bem dos que partiram e pressentem que ao lar de cada um, em vez dos homens idos, voltarão apenas urnas fúnebres e cinzas. Ares sangrento, mercador de morte, decide o resultado das batalhas e a quem espera manda lá de Troia a pó a que fogueiras crepitantes num instante reduziram tantos gregos, ainda quente e úmido de lágrimas. Só, Guilherme. Então, Ares é que é o deus grego. Em Roma, esse deus é chamado de Marte, né? Daí as artes marciais. É o deus da guerra. Veja, importante, é um deus da guerra. Porque a guerra é um fenômeno
é um fenômeno humano. Portanto, se é um fenômeno humano, ele está inscrito no rol das coisas, né? Se ele está no rol das coisas, portanto, nós temos que saber lidar com elas como quem lida com os deuses, né? Segue. Como era destemido esse guerreiro! Aquele ali tombou valentemente na luta rude. Por esposa alheia, alguém sussurra fazendo segredo. E doloroso descontentamento brota furtivamente e se difunde, visando aos dois atridas vingadores. Em Troia, todavia, bem distante, ao longo das muralhas da cidade, jazem por terra muitos gregos mortos, na época mais bela da existência. Conquistadores, sim, mas engolidos na hora extrema pelo chão vencido. Meu Guilherme, interessante isso, né, cara? Olha só. Conquistadores, sim, mas engolidos na hora extrema pelo chão vencido. Então, o chão de Troia, Troia vencida, ela também é lugar de sepultura para os vencedores. Muitos gregos estão sendo enterrados no solo de Troia, né? É como se a guerra ela sacrifica também os vencedores. Conquistadores, sim, mas engolidos na hora extrema pelo chão vencido. Agora ele vai falar das fúrias, né? Elas vão entrar em cena agora. Vamos lá, Guilherme. É perigosa a voz de uma cidade magoada, a maldição de muita gente. Prevejo, temeroso, tenebrosos, terríveis fatos, pois os deuses guardam a nítida visão de tantas mortes. Com o tempo, as negras fúrias vingadoras envolvem irremediavelmente os maus injustamente venturosos e o máximo poder reduz-se a nada. E desse fim sem sombra de esperança, ninguém jamais escapará. Um minutinho, Guilherme. Então, o tradutor preferiu o termo fúrias, que é a forma romana, né? Em latim e em grego é as eríneas, né? Então, vou dar uma lidinha aqui rapidamente nesse dicionário aqui do... As eríneas. Então, esse Julito aqui não é um Julito, é um sujeito importante. Ele diz assim: consoante a teogonia de Hesíodo, as eríneas nasceram do sangue caído sobre Géia quando da mutilação de Urano por Cronos, que lhe cortara os testículos. Então, segundo Hesíodo e Homero, são esses dois grandes poetas, né, que recolheram toda aquela tradição oral, sistematizaram. O Hesíodo, que sobrou para a gente dois poemas, a Teogonia, a origem dos deuses, né, que é uma cosmogonia, a origem do mundo, e o Trabalho e os Dias. São esses dois poemas que sobraram do Hesíodo. E do Homero, a Ilíada, né, aqueles momentos finais da Guerra de Troia, e a Odisseia, a volta de Odisseus de Ulisses de Troia para a sua terra natal, Ítaca. Então, nesses 4 poemas, de Hesíodo e de Homero, eles sistematizaram aquele material que vinha sendo transmitido pela tradição oral, não é? Portanto, veja, então, as fontes que nós temos para compreender o sentido desses deuses são essas, aquilo que virou literatura escrita, porque a tradição oral, evidentemente, se perdeu, não é? Então, ele diz, no Hesíodo, olha só, Hesíodo já é bem tardio, já é um poeta do século VIII. Nós estamos falando de uma tradição mitológica que vem lá do século XX, ou mais tarde ainda, né? Então, nessa sistematização por Hesíodo, as eríneas, no relato deles, nascem do sangue caído sobre Géia. Géia é terra, não é isso? Quando da mutilação de Urano, que é um titã, por Crono, né, que lhe cortara os testículos. Então, veja, então, as eríneas, elas estão aqui em Hesíodo e também demais outros
registro das eríneas, né, está associado, portanto, àquilo que é gerado com sangue derramado sobre a terra. Então, o sangue derramado sobre a terra cria um miasma, né, digamos hoje, uma linguagem nossa, uma energia que ela precisa ser dissipada. Enquanto ela não for dissipada, essa energia gerada por esse sangue derramado na terra produz males em cadeia, né? Então, as eríneas são essas forças que surgem quando o sangue bate na terra. Então, para que ela seja apaziguada só com a vingança. A vingança significa o quê? Dar fim à maldição, a essa energia miasmática que surge com sangue derramado. Então, ela só se encerra com a vingança contra aquele que é responsável pelo derramamento de sangue. Então, essas são, em linhas gerais, as fúrias, essas deusas, né? Deusas antigas, sombrias, né? Vamos lá, Guilherme. A glória imensa pode ser fatal, pois Zeus, com seus irresistíveis raios, atinge facilmente as culminâncias. Prosperidade que não causa inveja, eis meu desejo. Não me move a ideia de conquistar e destruir cidades. Nem quero ver um dia minha vida nas mãos de impiedosos vencedores. Aqui, sempre digo isso aqui é o coro é a voz da moderação, a voz da polis, a voz da tentativa de manutenção da integridade, não é? Então, ele reconhece a inevitabilidade da guerra, tudo bem, mas não me move a ideia de conquistar e destruir cidades. Ok. Portanto, ele está querendo dizer que mesmo na guerra, quando os instintos mais primitivos afloram e são, vamos dizer assim, bem aceitos, porque a guerra vive disso, mas mesmo aí não se deve ingressar na barbárie, e sim manter sempre esses princípios morais da moderação, do respeito ao limite, e esses limites são ditos pelos deuses. Anunciada por um clarão. Anunciada por clarão intenso, mensagem célere percorre Argos. Se é verdadeira ou nada mais que engodo, armado pelos deuses, quem garante? Seria pueril ou insensato dar crédito a esperanças despertadas por incomuns mensagens flamejantes que podem resultar em desenganos. A decepção sucede à esperança. É próprio das mulheres acolher com avidez rumores agradáveis, sem aguardar a prova da verdade. Ser rápida a certeza se insinua na mente das mulheres, mais depressa desfaz-se a feminina convicção. Ou seja, então estou dizendo que não acreditaram no que Clitemnestra diz ao dizer que este sinal, né, que vem desde luminoso, que vem desde Troia, chega ao Palácio de Argos, anunciando o fim da guerra. Ele diz, nós não acreditamos nisso. Nós esperamos uma evidência mais confiável, porque isso veio de uma mulher, isso veio de outro registro. Nós somos do registro da polis, né? Esse veio do registro do sentimento. Será que Clitemnestra está falando mais que nós diríamos isso hoje, né? Wishful thinking. Ela está dizendo isso porque ela queria que isso fosse. Ela está falando pela voz do sentimento e não pela razão. Então, vamos esperar por um sinal mais fidedigno, né? E não esse sinal vindo de uma mulher que pode estar contaminado pelos afetos. Vamos parar por aqui. O Margarete, anota para mim, 555, a gente dá sequência a partir com a fala do Corifeu. Queridos, está aberto, vamos ao nosso... 555. Tá. 555, tá? Queridos, com vocês. Eu acho que isso aqui nos leva a compreender, até um pouco, tenho insistido nisso, uma chave de leitura para nós lermos a modernidade. Porque a modernidade, ela fez, de certa maneira, tábula rasa de tudo mais que veio antes dela, né? Inclusive,
vamos ver assim, esse nome, modernidade, quem deu foi a própria modernidade. Na Idade Média, não houve ninguém que tivesse sentido a necessidade de fazer uma periodização da história. Nós vivemos nesse momento X, e o momento anterior foi YZ. No mundo do grego, do Platão, eles não tiveram essa necessidade de nomear aquele tempo, aquela conjuntura, que era radicalmente distinta, né? Tanto do ponto de vista cultural, né? O mito já não tinha o peso que teve, e do ponto de vista político, estávamos fazendo um experimento sem precedentes, que era o experimento democrático, né? Mas, mesmo assim, apesar do fato de estarem vivendo uma radical novidade, no plano cultural, no plano político, mesmo assim eles não sentiram a necessidade de nomear aquele tempo em comparação com os tempos anteriores, porque não havia consciência que a história era um processo, né? Parecia que a história era um círculo, né? Onde as questões vão e voltam, essa visão de que a história é um processo que vai em alguma direção, isso é tipicamente burguesa, isso tipicamente resulta da Revolução Burguesa, que foi uma revolução em todos os níveis, seja na cultura, seja na política, seja na economia, né? Então trouxe a sensação seguinte: nós estamos vivendo um mundo, o homem, estamos vivendo um mundo novo, e que isso veio para ficar, e mais, que ele tende a acelerar o seu ritmo, e o que é possível agora é só caminhar para frente. Então, mediante essa experiência de uma radical novidade, surgiu, né, a necessidade de nomear. Ao mesmo tempo, eu nomeio o presente, e nessa nomeação eu nomeio as fases do passado que constituíram o presente. Então, é como se o presente fosse apenas etapas que o ser humano precisou percorrer para chegar a este lugar. Esse lugar, sim, hoje, é o lugar onde nós não estamos mais sob o jugo aí dessas forças, seja da natureza, seja desses deuses familiares que ficam enchendo o nosso saco. Não é? Deus morreu, agora o mundo é para nós. Então, essa experiência de mundo radicalmente distinto, ela exigiu que ele fosse nomeado. Não é? Então, veja, a modernidade, quando se chama de modernidade, ela chama os outros períodos a sua imagem e semelhança. Então, o período anterior, o que é? A Idade Média. Uma idade intermediária entre a Idade Clássica, Grécia e Roma, né, que produziu ali os grandes conceitos, as grandes visões de mundo, que não tinham condição de se realizar imediatamente, porque estavam no plano das ideias. Então, teve esse período intermediário. Agora, sim, a modernidade é a possibilidade de consagrar aquelas conquistas, né, de civilização e de concepção de mundo e conceitual, todo aquele arranjo conceitual do classicismo, agora sim tem condições de levar à prática no terreno da arte, da cultura, da ciência e da economia. Esse é o mundo moderno. Então, esse mundo moderno, ele se nomeia a si mesmo. E o moderno, veja só, o moderno supõe, incrivelmente, sempre o quê? O mais moderno. Então, moderno, nesse sentido, é o fim da história. Está implícito. Por quê? Porque se o moderno cede lugar sempre ao mais moderno, 1.0 cede lugar ao 2.0, que cede lugar ao 3.0, é o mesmo processo que vai se aperfeiçoando. Não é uma outra coisa. É a mesma coisa, só que com mais densa. Aí, quando vem esse negócio de pós-modernidade, isso aí é um desarranjo. Como é que a modernidade pode ter um pós? Ela só podia ter um mais, não pós. A ideia de modernidade repugna a ideia de pós. É contraditório. Porque o jogo combinado era o seguinte: a modernidade agora suporta o quê? Um desdobramento onde ela é cada vez o quê? Mais moderna, onde os princípios modernos vão ganhando o quê? Mais realidade, tanto do vista da expansão horizontal, quanto do ponto de vista da expansão vertical. Né? Então, mais modernidade, nunca pós-modernidade. Mas, no entanto, a verdade, que era o princípio, vamos dizer assim, basilar da modernidade, ela morre. Nós somos na era da pós-modernidade. Isso dá um desarranjo, que talvez a gente não esteja ainda suficientemente
consciente do desarranjo que significa a pós-modernidade, que resulta da perda de valor normativo da ideia de universidade, de universalidade, né? Então, nós estamos numa situação que não se pode chamar mais de moderna. Portanto, como ainda não adquiriu o nome, a gente faz nomeia por o caminho mais curto. Algo que já não é mais moderno. Mas o que ela é? Não está claro. Então, a pós-modernidade. Então, nesse ambiente de pós-modernidade, a leitura dos clássicos nos lança uma luz nova em relação aos clássicos, a meu ver. É isso que eu estou tentando explorar aqui nessa leitura que eu estou fazendo, né? Essas coisas que nos pareciam apenas uma limitação em relação ao homem, esses deuses, né, que sempre exigem moderação, eles são imoderados, mas nós estamos sempre na moderação, portanto, são os deuses opressores e nós oprimidos por esses destinos cruéis que eles lançam contra a gente, né? Aí veio o Deus cristão, nos livrou dessa arbitrariedade. Finalmente, agora nós somos os senhores da terra. Deus liberou a terra para a gente dominá-la. Agora, nessa terra toda dominada, o que surge? O temor de que a gente possa pôr fim a isso tudo, né? Aí vem os deuses gregos. Olha, gente, talvez ainda tenha alguma coisa a dizer para vocês, né? Agora, vocês têm que educar o ouvido e olhar para poder compreender esse que nós estamos dizendo, mas isso não pode ser compreendido no registro da modernidade. Porque se for do registro da modernidade, vocês só não vão nos ver como algo exótico, algo para ornamentar um discurso, uma espécie assim de um decalque que se põe aqui e ali para fazer uma decoração ilustrada dos vossos textos, né? Mas eu acho que a gente esses textos adquirem uma nova e surpreendente contemporaneidade, tendo em vista a crise da modernidade.